Essa é a história de um homem que se casa com uma prostituta e que luta todos os dias para torná-la uma grande mulher. E essa história narra, na verdade, o amor de Deus por seu povo Israel. Eu quero te convidar a mergulhar nessa história. Em Oséias, capítulo 1, verso 2, diz assim: Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: Vá, tome uma mulher adúltera e terás filho da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. A história se inicia com o casamento de Oséias e Gomer. Oséias, ele representa Deus dentro dessa história e representa o amor de Deus. E Gomer representa Israel e a infidelidade do povo de Israel. Em nossos dias e em nossa cultura, o casamento ele acontece quando duas pessoas apaixonadas decidem livremente viverem juntas. Em algumas nações o casamento ele é acertado pelos pais. Não é uma escolha livre dos comprometidos, mas um acerto entre os pais. Bom, entretanto, nessa história que hoje estamos vendo, o casamento de Oséias e Gomer, ele se dá na contramão de tudo que poderíamos pensar. Não nasce do amor de um homem e de uma mulher, e nem de algum acerto entre os pais deste. Este casamento ele acontece porque Deus pede para que Oséias tomasse uma mulher para si. Mas não uma mulher qualquer, uma adúltera, uma prostituta. Mas por que Deus pede para Oséias se casar com uma prostituta? É um chamado que Deus faz a Oséias com o fim de Oséias poder compreender o coração dele. Isto é um chamado para que o homem possa compreender o coração de Deus. Deus desejava que Oséias vislumbrasse o seu coração. Deus desejava que Oséias pudesse sentir a tristeza que ele carregava em seu coração por causa do povo de Israel. O casamento com a prostituta era a forma para que o profeta pudesse sentir empatia pela causa de Deus. Para que ele pudesse sentir a tristeza, a dor de ser traído, rejeitado e dessa forma humilhado por colocar o seu amor, o seu tempo, a sua energia em prol do povo de Israel. Oséias ia vivenciar agora, através dessa mulher adúltera, todo este sentimento. Ele iria ser traído, ele iria ser rejeitado, ele iria ser completamente humilhado ao colocar o seu amor, o seu tempo, a sua energia, até o seu dinheiro para conquistar uma pessoa que não merecia o seu amor. Sabe, nós não podemos servir bem a Deus se não tivermos empatia com a sua dor. Nós não podemos falar em nome de Deus se nós não sentirmos a dor do seu coração, se o nosso coração não bater no mesmo ritmo que o dele. Se nós não amarmos as mesmas coisas que Deus, se nós não odiarmos as mesmas coisas que Deus. Porque o profeta tem que falar em nome de Deus, e Deus queria que Oséias pudesse falar em nome dele. Essa história é um chamado para que nós possamos conhecer a dimensão do amor de Deus. Deus queria revelar para Oséias também a dimensão do seu amor. Por isso ele pediu que ele se casasse com aquela prostituta. Gomer não tinha nada de atraente para que Oséias a desejasse. Assim como Israel não possuía nada de atraente para que Deus a desejasse como seu povo. Gomer era uma prostituta cultual. Ela oferecia o seu corpo para que homens mantivessem com ela relações sexuais enquanto adoravam os Baalins. Essa era a mulher que Oséias tomou como esposa.
E ela continuou servindo nos cultos, mesmo depois do casamento. E ela gerou filhos de seu adultério. Ela é indigna do seu amor. Ela é indigna do seu cuidado, do seu tempo, da sua energia. Entretanto, Oséias amou Gomer e seus filhos, mesmo sendo ela infiel a ele. Assim como Deus amou Israel, mesmo o povo sendo infiel a ele. Deus queria mostrar para Oséias, ainda que o povo se curva diante de ídolos, ainda que o povo me busque só para receber de mim bênçãos, ainda que o povo me rejeita e diga que eu não existo, ainda que o povo recuse a me obedecer, a me ouvir, ainda que me traiam, eu os amo. Eu os amo. Deus nunca desistiu de mim, de você. E sabe, dentro dessa história, eu me vejo como Gomer. Eu sou Gomer. Gomer é aquela mulher que Oséias foi, casou, tirou ela da prostituição e ela voltou para a prostituição. E muitas vezes Deus vem, Deus nos resgata, nós o aceitamos como Senhor, Salvador, Redentor. Entretanto, muitas vezes o traímos, muitas vezes desviamos da verdade, muitas vezes escolhemos caminhos tortuosos, ferimos o coração de Deus. Entretanto, Ele continua com as mãos estendidas para nos amar, para nos abraçar. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. Na minha caminhada com Deus, muitas vezes errei, muitas vezes fiz escolhas erradas, mas sempre ouvi aquela voz dentro de mim dizendo: filho, volta, eu te amo. E amor como esse nunca vi igual. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores por natureza, pois somente dessa maneira podemos compreender o quanto o amor de Deus por nós é grande. A história nos conduz a concluir que não existe amor como o de Deus por nós. Para que você possa dimensionar o amor de Deus por você, se coloque no lugar de Oséias. Quantas vezes Oséias teve seu coração partido por causa de Gomer? É terrível saber que fomos traídos por alguém. É terrível a sensação de que entregamos todo o nosso ser, amor, tempo, energia a uma pessoa e ela joga tudo isso fora. Sabe, nos sentimos humilhados quando somos traídos. Parte da nossa vida parece ter sido jogada fora. Nos sentimos como um lixo, ignorados, pois tudo que fizemos se tornou inútil. É assim que se sentia Oséias. Assim se sentia Deus por causa do seu povo. Eu creio que Deus se sente assim quando pecamos. E a cada pecado, a cada escolha errada que fazemos, nós traímos a confiança de Deus em nós. Quando optamos pelo erro, quando cedemos à tentação, desvalorizamos o amor de Deus por nós. Quantas vezes será que Oséias sentiu o desejo de abandoná-la? Deixar Gomer para o passado da sua vida? Você já não teria desistido de Gomer, se estivesse no lugar de Oséias? Ele deu a ela a oportunidade de começar uma vida nova, ela, entretanto, permaneceu no adultério. Fez pouco caso do seu amor. Oséias não desistiu de Gomer, porque Deus o mandava continuar amando-a, conforme está lá em Oséias 3:1. Quantas vezes Deus teve seu coração partido por mim e por você? Ele nos ofereceu o seu amor, entregou seu filho numa cruz por nós. Entretanto, assim como Gomer, muitas vezes voltamos para o pecado. Você consegue agora então dimensionar o quanto Deus te ama? Eu olho para mim e vejo que sou insignificante. Cometo tantos erros em minha vida, mesmo desejando não cometê-los. Falho na educação dos meus filhos, falho no cuidar de minha esposa. Entretanto, Deus não desiste de mim. Deus não deixa de me amar todos os dias, como se eu fosse digno do seu amor. Amor assim nunca vi igual. Quantas vezes Deus teve seu coração partido por mim e por você, mesmo depois de convertidos? Qual é a sua resposta hoje para este amor tão grande? Qual a sua escolha
perante um Deus de tamanho amor. Ouça bem o que eu vou te dizer agora. Decida hoje se render a este amor, entregando-se a Jesus Cristo. Se arrependa dos maus caminhos. Abandone o pecado. Decida viver em santidade, valorizando toda a dedicação que Deus tem dado a você. Deus te ama muito. Que Deus te abençoe.